Saudações a todos, eu sou Gilberto Sapazon, esse é o nosso canal sobre magia de invocação Goethe Angélica. Desejando que todos estejam bem. Inverno aqui no Rio Grande do Sul, tchê. Então já estou com um pouco mais de agasalho. Nós vamos ter logo mais 8 graus. Ainda não chegou a massa polar que a gente está esperando, né? Por isso que eu estou aqui fora. Mas vamos aproveitar. É gostoso estar assim perto da natureza, perto do riacho. O assunto de hoje é de um artigo que eu já fiz há muito tempo atrás. Os espíritos aparecem sem serem chamados? É uma pergunta frequente nos grupos. Eu nunca fiz nada com um espírito, com o demon. Eu sonhei com um demon tal, com esse, com aquele. Opa! Ou teve até, alguns dizem que tiveram uma visão de um espírito no quarto, né? Essas coisas acontecem assim, do nada. Assunto principal, é claro, hoje... esqueci do outro livro. Assunto principal hoje, é claro, Goethe, Demons da Goethe. Mas o que eu vou falar serve para todos os espíritos, anjos, exus. O que eu vou falar hoje é geral. Eu já tenho um artigo no meu site onde eu falo sobre isso. Mas nem sempre as pessoas gostam de ler e elas preferem ouvir. Então, espíritos pode aparecer assim do nada na sua vida? Nem sempre. Nem sempre. Na verdade, é muito raro. Mas pode acontecer sim. Pode acontecer. Então, o que eu quero explicar para vocês hoje é como é que esse tipo de coisa acontece. Então, eu estou arrumando minha roupa aqui. Desculpe, gente. Estou dando uma arrumadinha aqui embaixo. Foto. É que com esse frio, a gente... Ó aqui, ó meninas. Eu sei, meninas, que vocês estão olhando só pro meu narizinho lindo, mimoso, né? Mas a minha gola tá feia, né? E aqui embaixo eu também não tô me sentindo bem, mesmo que não apareça. Então veja que faz parte da nossa vida como um todo, não é só o que a gente faz em público, mas nós mesmos precisamos estar bem. E é o assunto do vídeo. O que você está sonhando? O que está acontecendo na sua casa? Outras pessoas não estão vendo. Vocês não sabem se a minha meia aqui tá mal arrumada. Vocês não vão enxergar a minha meia. Mas eu quero me sentir bem. Então o trabalho na magia tem muito isso com como você se sente. É muito importante. Você precisa estar bem. Então as coisas que acontecem vão influenciar na sua vida. Se eu estiver incomodado aqui com de novo, a minha meia que não está bem arrumada aqui, e eu estou de chinelo de dedo, né? Sabe como é que é quando a gente usa meia e chinelo de dedo? Às vezes o dedo fica puxando, incomoda. Ó, aqui, ó. Não vou fazer propaganda na marca, tá? Pronto, melhorou. Mas se você não estiver bem no mundo, como é que você vai agir? Então magia tem essas coisas. O que vocês enxergam, o que a gente faz na privacidade. A sua vida pública, a sua vida espiritual. Então tá. Demons, especialmente demons, será que eles aparecem assim do nada? Eu participo em sei lá quantos grupos e também sou administrador de vários. Mas é uma coisa que toda semana tem alguém comentando.
Ah, eu sonhei com tal coisa e eu acho que foi com Asmodai, que foi com Citri, que foi com Buni, que foi... Será que foi? Será que foi? Então vamos começar pelo básico. Nosso canal aqui, ó. Magia de evocação cerimonial. Goethe e Angélica. Nós estamos falando de magia dos mais altos níveis. E repito que o que eu falar aqui serve para outras áreas. Mas você está começando a ter curiosidade pela Goethe, pela magia angélica. Uma coisa sempre indicada. Conhecem esse livro? Precisa mostrar a capa? Quem for estudante sério de magia salomônica sabe o que é isso aqui. Bíblia. Você tem que ter sua Bíblia. É um livro que vai estar sempre perto de você, principalmente dentro do círculo de magia. Vai que dá algum problema e tu precisa fazer uma oração. Se tu não lembra de cabeça, tá aqui. Primeira coisa. Então, o assunto do vídeo é espíritos que aparecem sem serem chamados. Aparecem sonhos, aparecem vultos, e a pessoa jura que nunca fez um ritual. Um dos mais importantes pontos da Bíblia, que nós usamos muitos, livro de Salmos. Salmo 91, que é a proteção do Altíssimo. Falei em proteção, olha aí, ó. Coincidência. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre coincidências, presságios. Ah, é o gatinho. Oi, gatinho. Lá do outro lado da rua o gatinho está passando. E os meus cachorros enxergam. Mas foi uma coincidência. O que os cachorros estão fazendo? Estão protegendo o terreno, porque eles consideram o gato um invasor. E eu estou falando de proteção. O que é o Salmo 91? É provavelmente uma das melhores orações de proteção que vocês têm. Né? Tu que te assentas sob a égide do Altíssimo e descansas à sombra do Todo-Poderoso, dizei ao Senhor: Tu é meu refúgio, a minha rocha, meu Deus em quem eu confio. Segue todo o texto. Salmo 91 é a mais poderosa proteção. É um salmo que nós usamos em muitos livros. E nem sempre é citado. Como no caso do Lemegeton, da Goethe. Faça sua oração ao Senhor. Ali não fala. Qual oração? Espera-se que você saiba que oração fazer, como por exemplo no livro de Moisés. Aqui é bem explícito. Ao começar o ritual, Salmo 91. Tu que te assentas sob a égide do Altíssimo. Primeira coisa, oração de proteção. Quando você está estudando, oração de proteção. Tanto que o livro de Moisés, que eu prometo, eu não sei se ainda esse ano eu vou finalmente conseguir fazer, é uma coisa que é muito cobrada, que eu faça um trabalho ensinando a trabalhar com esse livro, que é perigoso. Mas é maravilhoso também, mas ele é perigoso. E aqui na introdução é falado
explicitamente que você jamais leia esse livro sem estar num local consagrado, sagrado. Tipo, isso aqui não é um livro para tu ler no banheiro. É uma ofensa. Olha a importância da proteção. Para quê? Para ler um livro de magia. O simples fato de você abrir um livro desses de magia, você vai ver nomes, você vai ver símbolos que estão atraindo energias, espíritos. Então não é uma coisa que você vai fazer simplesmente em qualquer lugar, muito menos no banheiro, que é o lugar da merda, né? Estão percebendo a importância de pequenos aspectos? Eu estou falando de magia avançada. Esse aqui é um livro que o ideal é você estar protegido. Tanto que o ideal mesmo, sendo extremista, eu admito que eu não sou tão extremista assim, mas a minha casa inteira tem proteções ao redor. Então eu me dou ao luxo de ler um livro aqui, porque eu sei que eu tenho proteções ao redor da casa toda. Aí eu abro esse livro aqui, né? Vou fazer a leitura, vou fazer o estudo, mas eu tenho proteções em todo o meu redor. Porque o simples fato de você ler um livro desses, mesmo que você não entenda as palavras em hebraico que estão aqui, isso está atraindo energias, está atraindo a atenção de espíritos. Assunto do vídeo, o que é mesmo? Espíritos aparecem sem serem chamados? Ué, mas tu abriu o livro, tá mostrando para todo mundo aí os nomes deles, as palavras. Tu não sabe o que significa? Sinto muito. Isso aqui é a mesma coisa que tu acender uma lanterna. Ir para cima e tá chamando até um disco voador que enxerga a tua lanterna. Inclusive tem grupo de ufólogos, né? Pessoas que estudam UFOs, discos voadores, naves espaciais, que eu conheci, é uma área que eu não falo, tá? Mas eu conheço pessoas que, tipo assim, nem pensar tu acender uma lanterna e apontar para cima, porque pode atrair um disco voador indesejado, porque existem sim extraterrestres que são do mal, né? Principalmente aqueles baixinhos, os cinzas, os feiosos, eles não são do bem, opinião minha, eles não são do bem. Então melhor não chamar a atenção deles. Então veja só, acende uma lanterna e aponta para o céu, ai que bonitinho, estou iluminando as estrelas. Pode estar chamando de disco voador. Falei de UFO, tá? Para dar um exemplo. Vamos voltar para a parte da magia. Abrir um livro desses pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Então, como é que funciona essa coisa? Eu estou falando sobre... Será que os espíritos aparecem sem serem chamados? A maioria absoluta das vezes, eles foram chamados. A pessoa que não se dá conta. Tá? Por exemplo, a pessoa aqui, eu estou usando aqui o exemplo do livro de Moisés, poderia ser da Goethe, tá? É que realmente eu esqueci, eu ia mostrar o livro da edição maravilhosa do amigo Humberto Maggi, que tem no Clube dos Autores da Goethe, sensacional a edição que ele fez. Mas veja que a pessoa está lendo, estudando, uma oração humilde para obtenção de sabedoria e compreensão. Isso aqui me interessa. Opa! O que aconteceu? A pessoa leu a descrição. Uma oração para a obtenção de sabedoria e entendimento. Isso me interessa. Chamou a atenção da pessoa.
chamou a atenção da pessoa, automaticamente ela faz uma conexão com esse texto, com o espírito que é citado aqui. Tá, isso aqui é uma oração. Tá. Felizmente aqui eu abri uma parte pela bênção do Criador, né? O Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o aprendizado. Livro de Provérbios 2.6, que eu já sugiro. Eu estou lendo um livro desses aqui, ó. Estou aqui com o livro de Moisés. Mas citou Provérbios 2.6, eu já vou procurar aqui na Bíblia Sagrada, Provérbios 2.6. Tá. E eu vou ler essa oração. Eu não vou ficar com informação pela metade. Mas aqui veja assim que é um exemplo bem inocente. Livro de Provérbios da Bíblia, aprendizado de Deus. Tá, beleza. Até aí tu tá chamando o poder de Deus. Então, o que pode acontecer, tu só tem um sonho de revelação divina. Aí tu pega, vai para uma outra parte, né? Vamos achar qualquer uma aqui. Porque tem muita coisa. Esse livro de Moisés assim é fantástico. Eu adoro esse livro aqui, né? Por exemplo, você... eu estou lendo um livro de Júpiter. A tabela, né? O selo dos espíritos de Júpiter. Só que o livro de Moisés não é só de anjos. Esse selo de Júpiter tem anjos, mas tem demônios também. E você nem sabe quem são esses espíritos. Alguns a gente sabe. Ofel, Ítiros, Altíssimo, né? Lima. Quem é Lima? Mas Lima está sendo chamado pelo poder do Deus Altíssimo, Aglá. E os outros nomes? Tem nome aqui que você não sabe o que é. Aí a pessoa olha assim, pá! A sexta tabela de Júpiter é ótima para vencer em disputas na justiça, em jogos, em situações quando você lida com instituições. Pá, mas eu estou precisando mesmo de uma coisa assim. Próximo aspecto que eu estou citando. Espírito apareceu sem você chamar? Não. Você acabou de ler algo que te interessa. Pai, realmente eu estou com uma situação lá na justiça, um processo, uma disputa de herança. Estou esperando receber a indenização da empresa. É um assunto que te interessa, né? E aqui fala, mas se eu chamar esses espíritos, Alfeu, Alfa, Ômega, Lozel, Ítiros, Alcion, Vivar, Zenô, Peráclitos, vai ter um monte de nome que tu não sabe o que é. Mas tu tá falando os nomes deles. Ou mesmo que tu não fale, tu tá mentalizando esses nomes que tu não sabe o que é. Estão percebendo a ideia? Isso aqui pode ser interessante. Que legal. Você acabou de mentalizar os nomes. E olha que a gente não gosta de guetia mental. Mas pode atrair. Por quê? Porque não tem proteção nenhuma. Essa balela de guetia mental é para vender, para ganhar dinheiro dos trouxas. Até pode funcionar, mas assim, isso aí é o ápice do ápice para quem já é muito avançado. Não é para você que não sabe porcaria nenhuma. Aí a coisa que mais acontece, a pessoa abre um livro. Esse aqui é um espírito ótimo para ter boa fortuna em casos de disputas, em brigas com outros. Os espíritos de Marte. Aí cita aqui um monte de espíritos de Marte, só que não é só o arcanjo Camael, não. Bem pelo contrário, são outros
que você nem sabe quem é. Pode ser espíritos guerreiros, pode ser demônios guerreiros. Então, para ficar bem claro, esse livro aqui de Moisés tem muita coisa aqui que é anjo e demônio no mesmo selo. Aí depois você sonha, né? Tem um sonho que nem sabe por que aconteceu. 100% das vezes. Eu afirmo, 100% das vezes, a pessoa, ela leu algum livro, leu um texto, ou essas porcarias de dica de internet, que tem uns montes, né? A pessoa sugere, esse, aquele. Tu nem sabe o que é. Tu falou o nome, tu pensou em voz alta aquele nome. E o espírito aparece. Tá? Resumindo é o que acontece. E aí ocorrem umas manifestações. A mais comum são sonhos, mas alguns desses sonhos podem ser perturbadores. Ocorrem pesadelos, ou a pessoa acorda e tem um vulto no quarto. Relato comum. Vultos. Mas aí agora, parte 2 do vídeo. Parte 2. Parte 2. Eu só falei da parte boa, gente. Ah, tá. Tu leu, tu pensou, o espírito aparece. Eu falei da parte boa. Vamos para o capítulo 2 agora desse vídeo. A parte ruim. Tu chamou aquele espírito. Ele pode causar problema? Às vezes. Por exemplo, no caso de demônios da Goetia, anjos, normalmente eles só vão aparecer para mostrar que realmente você fez um contato com aquela energia e, eles estão ligados, eles estão pertinhos. Demônio da Goetia não é obsessor. Até aí ele só apareceu. Essa é a parte boa. E estou lembrando porque eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque mais uma vez alguém comentou de uma situação. Só que dessa vez, eu comentei que sim, foi espírito da Goetia. Preste atenção. A maioria absoluta das vezes, quando é espírito da Goetia, anjos, eles só vão dar as caras, mostrar que não realmente você contactou. Acabou, não acontece mais nada. Quando a pessoa não pediu algo. O que eu falei antes? A pessoa, ela viu esse texto aqui, isso aqui é que eu estou precisando mesmo, né, de espírito tal, eu estou precisando disso mesmo. Que ninguém nunca fala que fez isso. Sim, deixa de ser babaca. Não, eu só li o livro. Não, tu leu o livro e já ficou pensando, mas é isso aqui mesmo que eu estou querendo e tal. Será que esse espírito me ajuda? Tu tá chamando ele. Então essa é a parte 2. Quando a pessoa realmente está pedindo alguma coisa. Eu fui bonzinho até agora, tá, gente? Eu falei da pessoa que leu os nomes, pensou em voz alta. Minha Nossa Senhora, a pessoa foi só inocente, ela só falou o nome em voz alta sem nem saber o que era. É uma virgem donzela. É um rapazinho inocente, de boa família. Ele nunca pensou em ter uma manifestação aqui, como esse grau da ordem aqui, do Santo Altíssimo, para se tornar um poderoso cavaleiro. Não, ele não pensou.
A parte primeira do vídeo que eu falei até agora foi no bonzinho. Por pura curiosidade, a pessoa leu o nome em voz alta, falou alto e tal, e atraiu atenção. O segundo caso, esse sim, a maioria. Quer dizer, o primeiro já é maioria. Pensou, chamou. Acabou, tá? Pensou, chamou. Deu, chamou. Acabou. Livro de magia. Grimórios. Vocês estão lidando com a área mais alta de magia que tem. Só de ler isso aqui, tu tá atraindo atenção. Segundo caso, que é agora, pá, mas isso aqui eu queria mesmo, a pessoa tá pedindo. A pessoa tá pedindo algo, mesmo que esteja lento. E nem sempre esse pedido é muito claro. Então veja, eu estou falando de pessoas que nos procuram, dizendo que está tendo agora vultos dentro de casa, está tendo pesadelos, está sonhando, mas jura que nunca fez magia. Não, não fez mesmo. Bastou ler o livro já desejando. Então a primeira coisa é simplesmente ler, que eu falei antes, e já pensar nesses nomes e tal, e ter um sonho, ter um contato. Isso mostra que o simples fato de ter contato com esses nomes já atrai energia. A próxima situação é a pessoa pedir. Que a maioria fala pra gente que não pediu. Ah, tu não pediu? Ah, tá, não, mas esse aqui, pá, tem a proteção dos príncipes, dos poderosos. Pá, isso aqui que eu quero mesmo, eu quero, assim, ter a proteção dos príncipes, do poderoso, assim, que me ajude, aí eu posso ter a riqueza, quem sabe eu vou ter um carrão, eu vou ter um grande emprego, esse nome aqui, Zavá, Gente, isso aqui já é um ritual, você está chamando, você está pedindo. Vou repetir? É a segunda situação. Então, a primeira pessoa realmente foi inocente e apenas leu. A segunda, que é o que acontece na maioria das vezes, a pessoa está pedindo algo. Acabou. O que a gente mais está alertando? Esses velhos malvados que não querem ensinar. Eu estou ensinando para vocês a evitar de ter problema. O simples fato de tu ler isso aqui, já desejando, querendo, até às vezes, não precisa nem falar em voz alta, tu já está chamando o espírito. Por isso que um livro como esse aqui, o ideal é tu ler ele dentro de um local sagrado. Tem Grimório, né, o livro do Grimorium Verum, a sugestão é que o Grimorium Verum seja lido exclusivamente dentro de um círculo de proteção. Sabe aquele círculo desenhado que a gente faz? O que significa que antes de entrar no círculo, você vai consagrar o círculo, vai acender uma vela, vai acender incenso, vai fazer uma oração para Deus para se proteger. Aí que você entra no círculo. O círculo não é só um desenho no chão. Você tem que preparar, consagrar, abençoar, chamar as forças de proteção. Aí você entra, aí dentro do círculo tu abre o Grimorium Verum, que é um livro perigoso mesmo, gente. Ali tu tá mais em segurança para ler. Para ler apenas. Eu estou falando de alta magia de Grimório. Tá? Não estou falando de simpatia, não estou falando de porcaria de dicas de internet. Tá? E vão se ferrar esses aí que vivem dizendo isso aí é tudo bobagem, que tu vai ofender os espíritos. Bando de babaca que quer que você seja um fudido, que nem eles. Porque esse pessoal que fala esse tipo de coisa, isso aí é bobagem, esses velhos.
quer botar medinho, vai olhar como é que é a vida desses caras aí, dessas pessoas, homens e mulheres aí que falam isso aí. Todos fodidos. Isso que não é drogado, bêbado, vagabundo, estão com a vida toda esculhambada. Pera aí, quem é que fala pra você? Certamente a minha vida não é exemplo para ninguém. Eu tenho uma vida normal. Eu tenho minha casa, tenho meus cachorros, me mantenho. Eu tenho problemas como qualquer pessoa tem. Agora, é bem diferente o cara que é drogado, bebaço, vagabundo, não sei o quê. Tá cheio de problema na vida. Dizer para você, não, isso aí tudo é bobagem. Eu não vou dizer para você que é bobagem. Se eu tenho um pouco de conforto e estabilidade na vida, é porque eu cuido da minha vida, da minha casa. Eu cuido dos meus. Agora, quem é vagabundo, não só pode chamar de vagabundo. Tem até cara aí com site que só todo dia botando merda, né? Não precisa disso, porque isso é bobagem, porque não sei o quê. É um cara fudido e quer que você seja um fudido que nem ele. Então cuidado com quem dá conselho para vocês. O Gilberto aqui, eu sou velho mesmo, grande bosta. Mas curiosamente, quando eu tenho as minhas namoradas, elas ficam muito felizes. Em outras coisas, né, meninas? E não é só no meu narizinho, eu sei fazer umas coisas assim. Vamos seguir o assunto? O que está sendo pedido? Quem é que está falando? O que acontece? Quando você lida com esses textos, eles têm toda uma base, eles têm um preparo, um porquê. Então a parte 2 desse vídeo é justamente a pessoa chamou e realmente está desejando algo que tem aqui. Isso já é uma chamada ao espírito. Então, novamente, pode ocorrer manifestações. Eu não estou dizendo que sempre vai ocorrer, mas pode ocorrer. Que normalmente são sonhos, até vultos, e às vezes começar a acontecer coisas na casa. Você viu, opa, tem alguma coisa estranha. É o espírito perto de você. Por quê? Porque a pessoa leu e já querendo aquilo. Ela está fazendo um chamado. Ponto, acabou. É difícil de entender isso, gente? Parte 2. Então, agora a parte 3. Muitas vezes, essa agora é a pior de todas. A parte 3. Você pode ter lido apenas por ler de boa vontade, ou você já leu desejando aquilo. Parte 2. Parte 3. Você leu cagando, andando, não está nem se preocupando, mas está pedindo e chamando. Quem é que aparece? Obsessores. Obsessor tem aí por tudo, gente. Normalmente espíritos de mortos. Gente, quantas pessoas já viveram aqui no planeta? Quantas pessoas já morreram na sua cidade? Vocês acham que eles foram tudo pro céu? Tem muitos que aí estão por aí ainda. É uma penada. Tem muito espírito por toda parte, por toda parte. Vou olhar aqui agora. Claro, eu tenho as proteções da casa, eles têm que ter uma certa regra, mas eu começar a contar só olhar quantos que estão caminhando na rua. Numa olhada assim eu já vejo 20. Andando pelo mato, andando por tudo. Eles estão por aí em toda parte. Só eu tenho minhas proteções e tal, para eles respeitarem meu espaço. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Então esse é o primeiro problema. Obsessores. Então, espíritos de mortos
Larvas astrais também são atraídas. Larvas astrais é como se fossem umas minhoquinhas que tem aí no plano astral, que se alimentam das energias das pessoas. Olhando assim, parece umas minhocas, umas ameba, uma lesma, umas coisas esquisitas assim, transitando, e vão se alimentando de energias. Eles estão por aí. Aí a pessoa está lendo, já chamando, sem cuidado nenhum, ele se aproxima. Esse é a maioria absoluta dos casos. Eu comentei antes que hoje, até eu comentei, olha, foi uma situação muito rara. Eu disse para a pessoa, não, realmente esse caso foi um espírito atuante. Mas eu já vi que tinha várias outras coisas que, obviamente, ela não comentou e eu não vou invadir a vida dela, né? Mas ali tinha outras coisas. Ali tinha um monte de coisa que não é da minha área comentar. Mas tantas vezes, olha, a maioria das vezes é obsessor. Espírito de morto, larvas astrais, quiumbas, que é o lixo do lixo da espiritualidade. A quiumba basicamente é a casca, é o que sobrou da casca de um morto. Tá? São os piores que tem. Então são espíritos intrusivos. Então eles veem que a pessoa está aqui. Pá, que legal. Por exemplo, aqui um salmo. Pá, a pessoa quer, vou ler esse salmo aqui. Pá. Salmo 137, pá, que legal. Para ficar mais, vencer a raiva, vencer a inveja, a malícia. Eu vou ficar fodão com isso aqui. Foi ler a Bíblia, o Salmo 137? Não. A pessoa só pegou a ideia. Aqui nem é citado o nome de Deus. Eu estou falando de um salmo. Salmo pode atrair o obsessor. Por quê? Pela falta de consciência da pessoa. Ela está desejando, eu quero ter essa força, então, contra a raiva, contra a inveja, Aí vem um obsessor. Se você tiver muita sorte, o obsessor ele vai chegar, eu tô aqui para te ajudar, viu? Aí tu faz uma oferenda lá, faz uma comida bem gostosa, porque eles sempre querem comida e bebida. Espírito da Goetia, anjo, não precisa disso. Quem precisa é quem foi vivo. Espíritos de mortos. Espírito de morto está sempre querendo comer. Então já chega uma coisinha assim te insinuando, faz uma oferenda e tal. Não tem nada disso aqui. A pessoa não pensa. Felizmente, tantos já se dão conta, mas o que está aparecendo isso aqui? O espírito foi chamado sem ser chamado. Outra situação comum, por isso que eu já falei no início do vídeo, que eu vou comentar de outras áreas. Tu passa na esquina. No caso das cidades é muito comum, principalmente porque o nosso país tem muita cultura afro. Então é comum nas esquinas que alguém tenha feito um despacho, tenha feito alguma coisa, pode ter sido feito há 10 anos atrás. Ainda tem energias ali e você não sabe. E é nas encruzilhadas que esses espíritos costumam ficar mais focalizados. E o que eles fazem? Eles vão tentar fisgar você. Aí você, de uma maneira tosca, pegou o texto, que bonitinho isso aqui. Um desses espíritos, ele pode estar lá na esquina, ele vem aqui na tua casa, ele está pertinho mesmo. Ele vem tentar tomar você. Ele vai aparecer, vai começar a se manifestar. É uma coisa que eu comento nesse livro aqui, ó. Ritual Offerings. Então, vou mostrar a capa. Isso aqui é a edição de 2014. É um livro que eu participei nos Estados Unidos, editado pelo amigo Aaron Leite, um dos grandes escritores. Aqui tem uma dúzia de autores conhecidíssimos, Brother Moloch, Aaron Leite, Nick Farrell, Chick Cícero, Rufus Opus e tantos outros. E eu
Eu também participei. E aqui tem um capítulo que eu falo especificamente disso. Os riscos de deixa eu ver se eu mostro melhor aqui. Os riscos de misturar tradições africanas com as demais áreas de magia. 33 páginas, é o maior capítulo do livro. Uma coisa que acontece muito com o espírito de matriz afro, não é só espírito de mortos, os eguns, como são chamados. Exu também é intrometido. O orixá também é intrometido. O simples fato de você ler o livro. Ah, tá, bababá, que legal, o espírito vem. Só que nesse caso, esses aí são mais intrometidos ainda. Eles vão começar a esculhambar a tua vida a ponto de tu lembrar, pá, mas eu tô com problema assim, essa. Ah, quem sabe vou lá na terreira de Umbanda. Aí lá, o sacerdote falando, mas realmente tu tá com um problema com o Exu aqui te incomodando. Vamos fazer uma oferenda para ele se acalmar. Maior erro. Desculpe, colegas da área, eu sou babalorixá de Candomblé. E um dos motivos de eu ter me afastado. Eles fazem isso sim, mesmo para uma pessoa que nunca foi da área. Por quê? Porque eles querem comer. E tentar fisgar a pessoa para dentro dessa religião deles. Escravos. Está aqui, por escrito. O que eu falo aqui, 99% dos sacerdotes não falam. A menos que você pergunte especificamente, aí eles vão falar, ah não, realmente tal coisa é assim, assim, assado. Se você não perguntar, eles não falam. Maior. Esse texto vai ser publicado no Brasil ainda, tem um convite de colega para fazer isso. Só que aí o texto vai ficar muito maior. Porque aqui foram apenas 33 páginas. Eu tenho material para mais de 500 páginas. Então veja, é uma situação do espírito que você não chamou, mas ele se manifestou. Não, você pensa que não chamou. Na verdade, você chamou. Esse é o resumo de tudo, tá? Eu apenas procurei colocar aqui em 3 partes situações diferentes. A primeira, você realmente leu por ler, nem estava pensando mesmo e sonhou, tem alguma coisa. A segunda, que é a maioria absoluta, a pessoa leu e já desejando isso. Isso é um chamado, vai aparecer algum espírito. A terceira, você leu, desejou e aparece um espírito intrusivo, um obsessor, que acontece aos montes. Quantas vezes a gente ouve falar, e é uma recomendação nossa, principalmente você que mora em cidades onde é comum você ver oferendas nas esquinas. Passa longe, não passa em cima. Passa lá do outro lado da rua, ó, e ainda peça licença, ó, com licença. E diga que eu só leve as boas energias. Ao meu respeito, com licença, só levo as boas energias. Tá? Passa longe. Não se mete, porque ali tem espíritos. Vai ter Exu, vai ter Orixá, que normalmente ficam um dia só. Depois ficam espíritos de mortos se alimentando do que sobrou ali. E eles podem pular em cima de você. Então, ó, passa longe. E, infelizmente, tem tantos casos de pessoas que não respeitam, né? E aí é até engraçado quando acontece, né? Eu já recebi chamados de emergência no meio da noite. Pô, meu filho foi lá no, sei lá onde, numa cascata e tinha umas oferendas. E ele olhou assim, ah, que desperdício de comida, não sei o que. E xingou, falou mal.
quase sofreu um acidente na estrada, se arrebentou todo, chegou em casa assim, enxergando assim, coisas pretas pela casa inteira. Claro, ele fez um desaforo. Não, respeita. A oferenda daquela religião foi feita de coração por alguém, não interessa o motivo. Respeita, por isso que é a sugestão. Tu viu, tá? Peça licença. Respeite, tá? Que você tem apenas as boas energias, respeito, com licença, tá? Agora tem gente que passa por cima, que chuta. Não, aí tu tá implorando para levar uma bomba, porque tu tá desrespeitando os espíritos. Ele não precisou nem ler um livro, ia faltar com respeito. Quando, até mesmo lendo um livro, você pode desrespeitar os espíritos. Você está lendo, está chamando, está mentalizando, e às vezes você já está xingando ali. Vai ter um resultado. Não, mas isso aqui eu não concordo. Não, porque isso aqui é coisa do demônio, porque tu tá com os nomes aqui, tá com os símbolos aqui na tua frente. Tu tá chamando eles. Eles estão junto de ti e vão se manifestar. Entenderam? Magia cerimonial, que é a minha área preferida. Não é brinquedo, gente. Eu citei essa parte da religião de matriz africana como uma necessidade, até porque cada vez mais comum nós vemos casos assim acontecendo. O país é grande, mas não é só no Brasil, é na Europa, nos Estados Unidos, na China já tem gente praticando religião de matriz africana, no Japão também. E como eu fui uma das primeiras pessoas a comentar sobre isso nesse livro, as pessoas me escrevem. A pessoa me escreve lá da China. Pai, eu vi aqui uma pipoca com um charuto e tal, papai, e aconteceu tal e tal coisa depois. Claro, tem alguém fazendo religião africana lá na China. E a pessoa me escreveu pedindo ajuda. E, gente, isso é serviço. Deu merda, é serviço. A gente não tem obrigação nenhuma de arrumar o problema dos outros. A gente avisa. Leia respeitosamente, estudar sempre é necessário. Agora, se você está estudando e já chamando, você está no outro nível. Tá? Precisar de consultas, orientações, gilbertopazon.com.br/consultas. Já são cerca de 50 anos de experiência na espiritualidade. E eu quero que todos estejam bem. Porque se vocês tiverem um pouquinho mais de cuidado, a gente vai parar de ver tanta gente chorando que teve pesadelo a noite inteira, jurando que não fez nada. Não fez nada? Caso que eu comentei no início do vídeo. Tá. Tu teve um sonho assim assado, aí ela pensou que foi um espírito e eu dei nos dedos. Não. A situação foi com outro, que por acaso é parecido, mas uma situação diferente, digamos, tá? Eu não posso nem insinuar nada, mas ali, se a pessoa ler o meu comentário, ela vai perceber que eu falei de uma coisa completamente diferente do que ela falou. Não, na verdade, eu estava pensando tal coisa. Eu tenho visão, gente. Então não minta para mim. Eu vou entender que tem casos que a pessoa realmente ela não quer se expor, não pode, nem é adequado. Muito menos num grupo de internet, né, gente? Mas eu enxergo. E por isso que às vezes eu tô rindo, né? Que tem umas coisas engraçadas mesmo, a gente tem que brincar. Porque tá dando problema agora, mas depois passa.
É que nem imagina você tá aí no banheiro com uma diarreia daquelas terrível. O bom é que tu sabe que vai passar. E eu tenho certeza que depois que passar tudo, tu vai contar, tu mesmo vai contar pros teus amigos, dizendo, pá, gente, lembra aquela vez que eu tive uma diarreia daquelas? Você vai contar rindo pros amigos. Claro que na hora a coisa foi de chorar, né? Mas isso vai passar também. Então todas essas situações assim, elas passam também. O importante é que você aprenda e procure fazer melhor. Tá? Então vamos lembrar, estudo é sério. Quando você vai estudar magia cerimonial, você está lidando com uma das áreas mais sérias, uma das áreas mais difíceis que existe. É uma das áreas mais caras que se tem de trabalhar. Precisa aprendizado, precisa evolução. E é muito fácil dar problema. É fácil dar problema. Não é algo assim que a gente vai dizer que todo mundo pode fazer. Não, todo mundo pode. Sim, vai estudar 10, 20 anos, daí a gente conversa. Raras pessoas, raras. Já comentei que tem alguns pouquíssimos colegas aí. Atualmente no Brasil tem uns 3 ou 4 que eu respeito, que são pessoas que têm menos de 10 anos de experiência. Menos de 10 anos. Mas tem um monte de gente que é papudo. Falam bem, estão fazendo trabalho legal também, mas eu tô só olhando. Tá, que legal, tu já tá com 50 mil seguidores aí, que legal, e tu tá falando isso aí tudo, tá falando umas coisas legais mesmo, tá falando umas coisas legais, mas eu tô só olhando a vida da pessoa. Eu não quero que ela caia, muito pelo contrário, eu desejo que essa pessoa perceba que tá, como é que se chama dos pecados capitais? Pecado da soberba. A pessoa começa a se achar muito. Começa a se intitular, porque eu sou frater, porque eu sou mestre, porque eu... grande merda. Isso não serve pra nada. Na hora que a merda der, eu quero ver se a pessoa vai me procurar, se for o caso, né? Quem sabe, né? Eu não sou tanto assim, mas vai que me procure, eu quero ver que se paga a consulta. Aí eu sei se a pessoa está sendo séria. É. Porque quando a merda bater mesmo, a consulta, a pessoa sabe que vai custar. Ela não vai tentar jogar o lixo nas costas dos outros, que é algo que acontece muito. E a gente repete, gente, a gente está tentando ensinar, está explicando, está mostrando como é que é. Eu não vou arrumar a merda dos outros de graça. Nós estamos avisando, nós estamos explicando, nós estamos orientando. Aí a pessoa vem chorando, e é porque a minha vida está toda destruída. Faz 10 anos que eu faço guetia para todo mundo, nunca cobrei. Tu ficou 10 anos pegando a energia dos outros, agora quer jogar tudo isso nas minhas costas? Não, sinto muito. Esse caso acontece todo mês. Todo mês aparece alguém aqui, quebrou a cara, e quer jogar o lixo nas nossas costas. E pode começar com uma coisa bem simples assim, falta de cuidado ao ler um livro. Porque se os espíritos estão se manifestando em sonhos, começou a aparecer manifestações na casa, repito, isso é o resumo do vídeo todo, né, gente? Estão aparecendo, foi chamado. Acabou. Foi chamado. Mas eu não vi. Então, esse vídeo aqui já estamos fazendo 1 hora aqui. Teve 3 partes. A pessoa que realmente foi inocente, acho que foi inocente. A pessoa que leu e já estava pedindo. A pessoa que fez cagada mesmo. 3 partes principais nesse vídeo todo aqui. Então, eu procurei detalhar um pouco mais e também desejando que ajude outros colegas que lidam com essas situações também, que não é só comigo que acontece, é claro, né? Acontece com muito colega que está fazendo um trabalho muito bom por aí. E a gente deseja que vocês tenham um pouquinho mais de atenção. Tá? A magia de evocação
trabalho com os anjos, trabalho com os demons. Ele é sério. Mas muito do que tem aqui também tem a ver com as demais áreas de magia. Por isso que nesse livro aqui eu falo, ó, cuidado de misturar a religião afro com as demais. Porque a gente vê demais essas misturas, gente. Até com religião do Oriente, hinduísmo, taoísmo, budismo, a gente vê mistura. Sério, gente, eu já vi gente fazendo oferenda de religião africana para Buda. Não tem nada a ver. Oh. Beijo grande para todos. Eu sou Gilberto Rapazão. Desejo que todos fiquem bem e até a próxima.